Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula no pano de copa riscado da Estilotex? Hoje eu vou pintar com vocês essa poinsettia que é linda. Vamos comigo? Já chega deixando aquele joinha, tá? E quem quiser adquirir esses panos, gente, é só correr nas Sonhos de Arte. Estamos nas últimas peças mesmo. Esse aqui mesmo tem poucas unidades. Tô deixando o link aí na descrição do vídeo e também o WhatsApp para quem preferir comprar via WhatsApp, tá? Gente, esse pano aqui, ele já vai com bainha, o pano de copa extra da Estilotex, riscado, pronto para pintar. E ele tá numa super promoção lá, tá? O valor dele é apenas R$ 7,50. Então, o mesmo preço que você compra o pano branco, você compra o que já vai riscado, tá? Mas é só válido para essas unidades que tem na loja, que já estão quase acabando, tá bom? Então, não perca tempo, vai lá e garanta o seu para pintar comigo. É praticidade e facilidade agora no Natal que já tá chegando, né? Já estamos em novembro. Como diz aqui na minha região, pensar que não é Natal. Eu vou pegar aqui a cor verde. Esse é o verde pinheiro. O verde pântano. Talvez eu use o verde musgo. Eu vou usar o verde pinheiro, ó, pincel A522, tamanho 6. Nessa folhinha que está por baixo, mais escondidinha. Então, já venho preenchendo ela toda com o verde pinheiro. Vou pegar até o pincel tamanho 4, porque com ele, que ele é mais fininho, eu consigo vir fazendo as pontinhas. Mesma coisa, A522, porém tamanho 4. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. E vem aqui preenchendo. É bem... Nós já pintamos tanta poinsettia. Vamos tirar de letra, não vamos? Vamos lá, hein? Vou limpar o pincel no paninho só para tirar o excesso. Vem aqui com o verde pântano, escurecendo, fazendo essa sombra. Escurecendo bem. Pronto. Agora, nós vamos para a parte das folhinhas. Essas 3 são folhas, tá? Aí, eu vou usar o verde musgo, que é esse verde bem vibrante, para estar preenchendo essa folha, olha só. Vem preenchendo aqui. Tô com o pincel tamanho 8, tá? A522, tamanho 8. Preenche bem direitinho. Já vou preencher aqui a outra. Sempre com bastante cuidado. Seguindo aqui o risco. Pode fazer uma a uma, quem preferir, tá? Eu já gosto de adiantar e fazer tudo de uma vez. Preencher essa daqui. Maior. Aí, não me canso de pintar a poinsettia, gente. Eu acho elas lindas demais. Que, na verdade, tudo aqui são folhas, né? As coloridas é que são folhas modificadas. A flor mesmo é só aquele miolinho. Mas para facilitar, eu prefiro falar que aqui são folhas e as outras coloridas são flores, né? Vou limpar esse pincel e vou com o verde pântano. Primeiro marcar a sombra, ó. Cantinho de pincel, pouca tinta por vez. Vem marcando a sombra aqui embaixo das pétalas. Primeiro, marquei aqui, ó.
Vou marcar aqui também, ó. Sempre esfumando para ficar suave. Marcou. Esfuma. Aí nós vamos pegar aquele pincelzinho menorzinho, A522 tamanho 4. Pego o verde pântano e vou fazer essa nervurinha que ela tem, tá vendo? Que já tá tudo desenhadinha para facilitar o nosso trabalho. E a gente vem, ó, marcando ela com o verde pântano. Uma a uma. Olha que gracinha. Vou vir aqui desse ladinho. Deu uma escurecidinha na folha, ó. Sempre esfumando muito bem. Faço a mesma coisa aqui nessa outra. Marca a nervurinha central. E vem. Dá uma escurecidinha aqui. Marcamos, tá vendo? Agora, na outra lá, a mesma coisa, ó. Marca aqui essa nervura. Puxa as marcações. E vem, ó, escurecendo a bordinha, tá? Aí, agora que a gente fez a sombra, eu vou lavar o meu pincel. Vou pegar o verde kiwi, que é esse verde mais claro, pra gente poder iluminar. Então, vamos vir aqui com pouca quantidade de tinta. Deixa o godê, o pratinho próximo, pra você ir tirando o excesso de tinta do pincel sempre que precisar. E entre aqui as nervurinhas, ó, a gente vem iluminando, que vai dar mais volume. Olha só, destaca ainda mais as nervurinhas. Bastante cuidado, porque o espaço é pequeno. Vamos aqui na outra. Fazer a mesma coisa. Vai marcando, ó. E vem esfumando. Ok? Depois a gente vai voltar retocando. Agora vamos para a flor. Aqui na flor eu vou usar o vermelho escarlate, pode usar outro vermelho. Pincel grande por enquanto. A522, tamanho 8, eu vou preencher tudo. Dá pra enxergar as pétalas, né? Porque o pano vem riscado, a gente consegue enxergar mesmo preenchendo. Aí tá vendo que eu tô deixando as pontinhas, né? As pontinhas eu vou preencher com o pincel menor.
É só preencher bem preenchidinho. Pra gente fazer essa poinsettia linda. Pensa a praticidade que é pintar esse pano. E como fica bonito, né? Pra gente presentear. E é uma coisa útil. A pessoa vai usar. Vou pegar o pincel tamanho 8, A522. Vem aqui, terminando o preenchimento nessas áreas, né, que o pincel maior não alcança. Tem que estar tudo muito bem preenchidinho. Posiciona aqui, marco, ó. Aos pouquinhos. Vem aqui. Pronto. Agora nós vamos trabalhar com o pincel tamanho 6, A522, os pontos de sombra com a cor vinho. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de tinta para darmos início. Aí, primeiro a gente tem que avaliar as folhas pétalas que estão por baixo. A gente sempre começa sombreando por elas, né? Olha, observa bem, são muitas pétalas, né? Cantinho de pincel, vou começar por essa aqui, ó. Tá escondidinha. Vem marcando os pontos que ela tá embaixo das outras pétalas, ó. E ela vai ficar mais escurinha mesmo. Ela está escondidinha. Aqui também temos uma, ó. Vem com o cantinho de pincel. Marca a sombra na parte que está embaixo aqui da outra. Desse jeito. Esfuma bem. Aqui também temos uma, ó, escondidinha. Vai escurecendo. Aqui, ó, essa está embaixo dessa. E embaixo dessa outra aqui, ó. Tem uma pequenininha aqui. Vai marcando. E esfumando, ó. Essa aqui é bem pequenininha, ó, só. Escurece aqui a parte que está embaixo dessa pétala. Tem uma escondida aqui também. Vamos escurecendo elas para dar mais destaque para as outras que estão na parte de cima. Vamos observar. Essa daqui, ó. Pronto. Coloca a sombra nesse ponto e dá uma esfumada. Aqui também, ó, tem uma petlinha meio dobrada. Marca essa sombra e esfuma. Aqui tem uma só um pedacinho, ó.
Agora está ficando só as que estão mais por cima mesmo, tá? Aqui tem essas petlinhas mini do meio, ó. Marcamos. Agora eu vou pegar o pincel pequeno, o A522 tamanho 4, pra gente vir marcando a nervurinha dessas que estão mais em evidência, tá? Então, vem com o vinho e já marca, ó. Pouca tinta no pincel, obviamente, né? Vou dar uma escurecidinha aqui nessa pontinha. Ficar mais escondida. E vamos fazer isso, ó. Sempre cantinho de pincel. Marcar a sombrinha dessa, tá vendo que tem a dobrinha? E puxo com cuidado essas nervurinhas. Vou fazer a nervurinha dessa que está meio curvada. Muito, muito cuidado. Limpo o pincel. E vem marcando, ó. Cantinho de pincel. E vamos aqui a mais uma. Deixa eu vir aqui na pontinha. Limpo bem esse pincel. E venho aqui nessas petlinhas do meio, ó. Dando uma sombreadinha para separar umas das outras. Tem mais uma aqui para me marcar, ó. A nervurinha. Eu vou deixar ela secar um pouco, né? Pra gente vir depois retocando e realçando esse vermelho com vermelho fluorescente. Enquanto isso, vamos fazer aqui a parte da tag. Aqui na tag, eu vou começar preenchendo a base dela de branca, tá? Essa parte aqui. Deixa eu pegar um pincel tamanho 12, pra área maior, branco, viu? Vamos lá. A bordinha eu vou deixar, que eu quero fazer a bordinha num tom mais de dourado. Então, vamos preencher essa parte. Com atenção, cuidado para ficar tudo muito, muito bem preenchido. Tirar esse gruminho aqui de tinta. Pronto. Preenchendo aqui.
Aos pouquinhos, cuidado aqui com os adesivinhos que estão aqui enfeitando, embelezando. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho, né, pra fazer aquele cantinho ali. Pegar mais tinta. Pincel tamanho 4. Fazer aqui esses cantinhos, né? Sempre muito atento a cada pedacinho aqui. Vou pegar o pincel A522, tamanho 8, e a cor cinza. Vem marcando a sombra e esfumando. Vem aos pouquinhos esfumando bem. Deixa eu fazer com o pincel pequeno, é melhor. Vou marcar a sombra aqui também, ó. Os cantinhos, bem pouca coisa, e vai sempre esfumando. Vou pegar o pincel pequeno, tamanho 4, e vou com cinza, ó, escurecendo esses espacinhos, tá? Agora a gente vai trabalhar a bordinha que eu quero fazer dourada. Eu vou pegar aqui o amarelo ouro para fazer esse trabalho de preenchimento. Vem aqui com cuidado, ó. Olha só. E vem preenchendo bem direitinho. Bastante cuidado. Só ir preenchendo bem direitinho. Pegando pouca tinta por vez. Olha só. Eu vou fazer esse lacinho também dourado. Então, já vou preencher com amarelo ouro.
a fitinha. Aos pouquinhos aqui. Vem preenchendo. Marca aqui também, ó. Pronto. Feito isso, eu vou pegar agora, limpar o pincel para tirar o excesso de tinta. E vou pegar a cor Siena Natural. Para vir fazendo a primeira parte da sombra. Vem com o pincelzinho de lado, ó. Escurecendo alguns pontos. Com esse Siena. Vou vir aqui mais na bordinha e deixar o centro mais claro, pra gente iluminar depois. Com um pouquinho de tinta no pincel, ó. Marca, ok? Aí, vamos fazer a mesma coisa aqui no lacinho. Vamos fazer a sombra com o Siena. Vou pegar agora o pincel tamanho 2, a 522, pra sombrear aqui, ó. Escurecer aqui, ó. Pronto. Vou dar uma lavadinha no pincel, pra tirar o sépia, né? E vou pegar agora a cor sépia. Então, onde a gente trabalhou aqui com o Siena Natural, vamos vir com um pouquinho do sépia. Pra ir tonalizando, tirando esse aspecto mais amarelado, ó. Sempre vai pegando a tinta aos poucos. Pronto. Vem aqui no lacinho fazendo a mesma coisa. É importante sempre pegar a tinta bem aos pouquinhos, tá? Principalmente quando esses espaços são pequenos. Se vier com muita tinta por vez, vai acabar perdendo o controle. Vou pegar o pincelzinho tamanho 2, que é menor ainda do que eu estava usando, e vou vir aqui, ó. Agora eu volto com o pincel tamanho 4, vamos pegar um pouquinho do branco. Agora já iluminar, tá?
aos pouquinhos, ó, marcando esse ponto de brilho. Onde está aparente o amarelo, a gente vem com o branco. Iluminando. Vou pegar aqui o siena e já preencher essa cordinha, tá? Preenche aqui com o siena puro. Nossa, tô adorando, gente. Acho que vai ficar... Muita gente acho que subestimou esse pano por ter só uma florzinha. Mas eu acho que vai ficar super elegante, sabe? Aquela coisa delicada. Vamos ver o resultado daqui a pouco, né? Mas eu acho que vai ficar muito fofinho esse pano de copa com a poinsettia. O que vocês acham? Acho que vai dar bom? Vou pegar aqui um pouquinho de nada do rústico. Cantinho do pincel. Pra vir aqui sombreando. E marcando a sombra, ó. Vou pegar um pouquinho do ocre ouro, dar uma iluminadinha, que ela é bem fininha. Dá uma iluminadinha aqui. Eu pego o pincel tamanho 2 e vou fazer as marquinhas da corda com o rústico. Só um pouquinho de tinta, tá? Pronto. Depois a gente retoca. Já que estou com o pincel tamanho 2, A522, deixa eu pegar aqui o verde pinheiro. E vou preencher aqui, ó, as folhinhas desse mini azevinhos. Bastante cuidado. Limpo bem o pincel, seco no paninho. Vou pegar aqui a tinta, ó, cantinho de pincel. Vou marcar a sombra aqui embaixo dos azevinhos, tá? Vou lavar. E agora eu vou pegar o vermelho escarlate e vou preencher, ó, os nossos minis azevinhos. Vou pegar aqui o vinho e faço uma marquinha de sombra só para separar um dos outros, sabe?
onde está um embaixo do outro. Lavo o pincel, vou pegar aqui o vermelho fluorescente. Já venho marcando aqui com brilho, tá? Então, agora, estamos assim. Olha aí, gente, como que tá lindo. E ainda nem retocamos, tá? Aí, eu vou fazer agora um trabalho de fundo, o barrado enquanto seca, para depois a gente fazer os retoques. Eu vou fazer um fundo, um leve fundo aqui, meio esverdeado. Eu vou pegar aqui o pratinho, pincel pituado, deixa eu achar ele aqui, o tamanho 4. Vou pegar aqui clareador, incolor. E vou pegar um pouquinho de nada do verde musgo. Aí eu vou misturando aqui, ó, a sujeirinha do pincel com verde musgo e clareador. Faço um tom bem suave. E eu venho esfumando assim, ó, bem, deixando bem suave, nada marcado mesmo. Só para a flor não ficar aí flutuando. Vem esfumando. Aqui também um pouquinho. Aí, eu vou pegar aqui um stencil, vou fazer um acabamento aqui com stencil. Eu vou usar esse modelinho aqui, ainda tem alguns na loja. Esses de Natal, gente, é só o que tem lá, não vai ter reposição, tá? Então, quem quiser adquirir esse modelinho que eu tô usando, eu vou deixar o link dele aí abaixo do título, na descrição do vídeo. Ele é tipo uma poinsettia, como se fosse de ponto cruz, olha só. Tá vendo? Eu vou posicionar ele mais ou menos centralizado aqui, para fazer um fundo mesmo. Vou vir com a fita crepe e vou fixar aqui, ó, na parte de cima, bem na bordinha. E também aqui na parte de baixo, tá? Cuidado que é só para ficar na bordinha, não é para ocupar esses quadradinhos aí, não. Vou pegar o pincel brochinha A531. Esse é o tamanho 4. Vou colocar aqui o verde musgo, um pouquinho do diluente, para a tinta ficar mais fluida. Misturo bem. Tiro muito bem o excesso de tinta do pincel. Começa aqui aplicando com batidinhas, né? Enquanto ainda tem um resíduo de tinta, é no fundo, tá? Evite aplicar sobre o desenho. E venho com bastante cuidado, leveza na mão, sem apertar o meu pincel, fazendo essa meio que esfumado, para ficar bem leve, combinando com o fundo bem sutil, bem suave. Aí a gente vem aqui, ó, retira. Olha como que fica delicado. Peraí, deixa eu só posicionar aqui no último, pra gente fazer seguindo a mesma linha aqui, ó. Eu já venho aqui, já marco. Aqui também, ó. Só para pegar a linha aqui e reposicionar. Aí eu retiro. Nossa, fica muito fofinho, viu? Esse ponto cruz com poinsettias. Agora é só finalizar
essa faixa que nós fizemos. Olha só como fica legal, né? Agora, nós vamos para o barrado. Eu escolhi para o barrado esse stencil aqui da roupa, que ele é maravilhoso, gente. Ele é um barrado de azevinhos e como ele é de sobreposição, ele facilita muito a nossa vida. Primeiro a gente aplica as folhinhas, depois as frutinhas que encaixam perfeitamente, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui no barrado. Vou pegar aqui e reaproveitar, né, a fita crepe que eu acabei de usar no outro. Coloco aqui, ó, desse lado. Também do outro lado. Vou pegar esse pincel A531, tamanho 4. Vou pegar aqui o verde pinheiro que nós usamos lá na poinsettia, né, nas folhas. Aí eu pego diluente, coloco diluente, para a tinta ficar mais fluida e mais fácil de aplicar. Misturo, tiro muito bem o excesso de tinta, olha só. Muito bem. E vamos aplicar ele. Deixa eu só pegar aqui essa bordinha de tecido que tá dobrada. E vem aqui, ó. Pode começar com batidinhas, enquanto o pincel tem muita tinta. Depois, com a mão leve, eu vou esfumando, ó. Esse stencil de barrado é um dos meus... De azevinhos, eu que estou usando o barrado, é um dos meus preferidos dessa coleção de Natal, de stencils da OPA. Eu fiz um minimalista só com barradinho assim, o nome Feliz Natal, e ficou perfeito. E o que eu gosto mesmo é da praticidade, porque aqui, por exemplo, como ele é de sobrepor, não tem aquela coisa da gente acabar borrando, né, vermelho com verde. Vocês vão ver já já, quando eu voltar aplicando o vermelho, como que faz diferença e como ele é prático. Eu vou deixar o link dele na descrição também. Esse aqui também só tem alguns. Tá nas últimas unidades, porque tudo que é de Natal já tá no final, né? Eu vou retirar aqui para vocês verem. Olha que delicadeza, gente. Que fica esse barrado. Aí eu venho aqui, encaixando para ficar uma estampa continuada. Pego mais tinta, carrego o pincel e venho, ó. Só as folhinhas já ficam lindíssimos, lindíssimas. Pronto, olha que gracinha. Vamos vir aqui novamente, ó. Pego mais um pouquinho de tinta e venho. Vocês vão amar esse stencil. Quem adquirir ele vai gostar demais. Pronto. Aí agora nós vamos para outra parte. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha só. Ele tem um lugarzinho aqui, ó, que ele se encaixa perfeitamente. Olha só. É só vocês olharem os que tem galinhos, que tem um lugarzinho deles encaixar direitinho. Pera aí, olha só. Pronto.
Ó, tem os galinhos, eles vão encaixar perfeitamente. Eu vou lavar aqui o meu pincel. O mesmo, tá? A531 tamanho 4. Pego aqui o vermelho escarlate. Um pouquinho de diluente. Misturo, tiro bem o excesso. Começa aqui com batidinhas. E vem, ó, esfumando. Aí não tem risco de manchar sobre o verde, porque ele é de sobreposição, então o verde tá protegido aqui pelo acetato. Eu acho ele super prático. E eu adoro praticidade. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Coisa mais rápida do mundo, nós fizemos todas essas estampas de azevinhos. Posicionei novamente, ó. Só continua aqui. Eu me apaixonei por esse stencil. Certeza que ano que vem vou usar muito ele. Dá pra fazer trabalhos assim no fundo da pintura. Dá pra fazer no barrado, como eu tô fazendo aqui. Dá pra fazer uma peça toda estampada, tipo assim, um lugar americano. Dá pra você fazer todo estampadinho assim, ó. Fica lindo. Lindo, 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 lindo. Pera aí. Vamos reposicionar aqui. Pronto. Olha só. Nosso barrado está ok. Agora a gente vai pros retoques. Galerinha, tudo seco. Vamos começar a parte de retoques dessa pintura maravilhosa. E eu começo pelo começo. Vamos começar pelas folhas com o verde pântano, tá? Vou pegar o pincel tamanho 6 e tamanho 4. A área maior nós vamos usar o pincel tamanho 6, na menor o pincel tamanho 4, tá? Pega aqui um pouquinho do verde pântano. Vem aqui. Agora é a parte mais fácil, que eu falo sempre com vocês, porque a gente já sabe onde colocar cada cor, né? Já foi definido na primeira camada que nós fizemos, onde vai sombra, onde vai luz. Agora no retoque é só mesmo para deixar as cores mais vibrantes. Vem aqui no cantinho de pincel. E aí, vamos com o pincel tamanho 4. Seus detalhezinhos, né? Os espacinhos menores. Vai pegando tinta aos poucos. E vem marcando. Ficou esse pedacinho aqui, vou fazer com esse mesmo, não tem problema. Vem aqui, marca bem, ó. Lavo o pincel, vou pegar o verde kiwi para podermos iluminar. Um pouquinho de tinta e vai sempre voltando esfumando, para não deixar muito excesso. Tenha um pratinho perto para estar tirando o excesso de tinta do pincel sempre que precisar.
Vem aqui. Olha que coisa linda. Lavei aqui o meu pincel. Agora a gente vai retocar a sombra da flor, né, com a cor vinho. Vou pegar aqui o pincel tamanho 6 a 522 para vir fazendo as áreas que tem mais sombra, né? Então é a mesma coisa, gente, onde nós já havíamos depositado sombra antes, a gente vem retocando nesse momento. Pouca tinta por vez, ó. Vai com o cantinho de pincel, ó. Vem marcando essa sombrinha. Aí eu vou pegar o pincel tamanho 4 pra gente vir realçando a sombra dessas nervurinhas. Aí tem que ter a paciência, porque são esses detalhes que fazem a diferença no resultado final. Faço aqui a pontinha, ó, com esse pincel que ele é mais fininho. Cada detalhe faz a diferença no resultado final. Vem puxando aqui, ó. E ela vai cada vez mais dando mais profundidade, né? Com o retoque da sombra. Concentração. E vamos lá. Mais uma pequenininha. Mais cuidado ainda.
Vou pegar aqui, ó, o vermelho fluorescente. Pra gente ver, realçando a parte mais clara. Eu acho que eu vou usar até o pincel menor, o tamanho 2, que vai ser mais prático para fazer isso. A522, tamanho 2. Vai com um pouquinho a tinta por vez e vem iluminando. Essa aqui eu vou dar só uma iluminadinha nessa bordinha, ó, que ela tá mais escondidinha. E vamos. O vermelho fluorescente vai trazer um brilho diferenciado, né, gente? Nós sempre usamos ele. E cada vez que a gente usa, mais a gente se apaixona por ele. Eu vou dar esse destaque nessas pétalas que estão mais por cima, tá? Essas que estão por baixo ou não, porque eu quero deixar ela mais realmente nesse aspecto mais escuro, né? Não estão recebendo muita luz para ter esse brilho. Então, a gente dá essa diferenciada. As que estão mais por cima. Vai pegando aqui aos pouquinhos, espalhando, ó, entre as nervurinhas. Aqui eu vou colocar só nessa bordinha, ó. E seguimos. Dou uma iluminada aqui. Olha que fofura, gente. Já vou aproveitar que tô com o pincel tamanho 2. Pego aqui o vinho e vou retocar esse azevinho. Só vir retocando um pouquinho a sombra. Só um detalhezinho mesmo, porque é muito mini. Lavo. E retoco o brilho com o vermelho fluorescente, ó. Ok? Aí já estamos aqui. Ainda com o pincel tamanho 2, eu vou pegar o sépia. E vou retocar a sombra, tá? Mesma coisa, onde a gente já tinha feito sombra antes. Só venho retocando bem. Um pouquinho a tinta. Vem aqui esfumando muito bem. Lavo bem o pincel seco, vou pegar um pouquinho do branco, com muita cautela, para vir realçando o brilho, ó, em alguns pontos.
Lavo bem o pincel. Vou vir com o rústico. Realçando aqui essa sombra. Dá a cordinha, ó. Lavo bem o pincel. Vou pegar o ocre ouro com muito cuidado. E venho, ó. Iluminando, fazendo os detalhezinhos da corda. Aqui na tag, acho que pode escrever. Vou pegar a Acryl Pen, ó. Vou pegar aqui a preta. E vou escrever aqui. Acho que eu vou escrever assim. Vai ser melhor, se for. Olha, eu virando aqui pra posição que eu escrevo. Vou escrever aqui, ó. Feliz Natal. O bom da Acryl Pen é que a gente pode colocar a nossa letra mesmo, sabe? Fica uma coisa mais individual, ainda mais exclusiva, né? Eu vou pegar aqui esse stencil aqui. Também tem no site, ele é bem baratinho. 10 por 10 o tamanho dele. Vou fixar e vou aplicar o Feliz Natal. Coloquei aqui mais ou menos centralizado. Pego aqui o vermelho. Esse é o vermelho escarlate, ó. Vou colocar um pouquinho de diluente. Tiro o excesso. E venho aqui, ó. Aplicando o pincel A531. Tamanho 4, o maior da coleção. Vem aqui aplicando, ó. Pra deixar ainda mais temático. Olha só, agora eu vou mostrar o resultado pra vocês, mas antes, tô com vontade de pôr brilho. Vamos pôr brilho nessa poinsettia? Eu vou usar essa Dimensional 3D ouro. Já usei bastante nesse Natal. Vou usar aqui nela pra fazer aquela bordinha, sabe? Em relevo, dourada, que fica parecendo ouro. Deixa eu vir aqui. Meu pratinho desentupir o bico. A minha tinta tá com gruminhos dentro, né? Que tá no final. Já mostrei pra vocês minha ferramenta. É um clipe. Um clipe de papel. Daquele mais fino. Ele é perfeito pra desentupir aqui, ó. Aí eu vou aqui no bico, ó. Tiro os gruminhos. Aí você vai testar aqui no pratinho. Se tá saindo. Pra depois vir aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é totalmente opcional, tá? Mas quem gosta de brilho como eu, lá na Sons de Arte ainda temos algumas unidades, tá? Saiu muito nesse Natal essa tinta glitter 3D. E tem a outra sem ser relevo também. Eu vou deixar pra vocês. Eu deixo o link de tudo que eu uso aí na descrição do vídeo, viu? Só vocês olharem aí. Em ver mais depois do título, que vai ter os links ligando para a loja. Vai limpando o bico, sempre que vê que o bico às vezes acumulando tinta, aí você vai passar o paninho para ficar tudo bem bonitinho.
Esse aqui quando seca, ó, tem mais um gruminho. Deixa eu desentupir aqui no pratinho. Pra não sair um monte de tinta aí no pano. Quando seca, só fica o brilho mesmo. Essa base que é meio esbranquiçada, né, da tinta, ela não aparece. Pronto. Quem aqui já usou essa tinta dimensional? Comenta aí pra mim. Saber. Tem as pequenininhas, ó. Eu vou vir fazendo aquele miolinho que a gente sempre faz, ó. Aqui nesse centro. O que de fato seria a flor, né? Aí vamos ver o resultado final. Gente, finalizamos a pintura desse pano de copa riscado de poinsettia. Olha esse brilho que ficou, gente. Coloquei até o flash aqui pra mostrar pra vocês. O resultado final ficou assim, ó. Olha esse barrado que lindo. Olha o brilho. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link para adquirir esse pano riscado e os outros que ainda temos, que tá quase acabando tudo, está aí na descrição do vídeo, tá? É só clicar e garantir o seu. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.